Ai, meu Deus, eu tô com fome, viu? Eu não comi, quer dizer, eu comi bem pouquinho, mas não o suficiente. Olá, voltei. Eu e os meus dentes, que eu ainda não sei se eu vou tirar o siso ou não, né? Porque esses orçamentos de dentista é muito caro, gente. Muito caro, muito caro. Mas vamos ver. Vamos negociar. Então, eu e meus dentes, por enquanto, com todos os sisos, graças a Deus. E os meus acessórios. Meus mini acessórios, né? Meus acessórios. Anéis, tá, gente? Anéis, bijuteria. Meus anéis. É anel, não é aliança. E hoje eu voltei com Celso Furtado, Formação Econômica no Brasil. Voltando à leitura do Celso Furtado, Formação Econômica do Brasil. Tá? E lembrando que eu estou lendo a parte 4 do livro do Celso Furtado. Parte 4. Economia de transição para o trabalho assalariado, século XIX. Tá? Capítulo 18. Confronto com o desenvolvimento dos Estados Unidos da América. O capítulo 18, ele tem 9 parágrafos. Aí hoje eu vou ler o parágrafo número 7. Número 7, como eu já postei, né? As fotografias. Começa aqui, né? O parágrafo número 7. Continua do outro lado. Tá? Com tudo isso aqui. E finaliza aqui. Finaliza aqui. Tá? E tem o rodapé. E aí tem os apêndices também, tá? Então vamos lá, continuando com a leitura do capítulo 18. Confronto com o desenvolvimento dos Estados Unidos da América. Então, parágrafo número 7. 7, vamos lá. A experiência técnica acumulada desde a época colonial, a lucidez de alguns de seus dirigentes que perceberam o verdadeiro sentido do desenvolvimento econômico que se operava com a Revolução Industrial e a grande acumulação de capitais da fase das guerras napoleônicas não seriam, entretanto, suficientes para explicar as transformações desse país na primeira metade do século XIX. Que país o Celso Furtado está falando? Dos Estados Unidos, tá? Então, segundo o Celso Furtado, mesmo com técnicas da época da colônia, com a lucidez de alguns dirigentes que perceberam o verdadeiro sentido do desenvolvimento econômico que se operava com a Revolução Industrial e a grande acumulação de capitais. O que é capital na economia? Máquinas e equipamentos, tá? E a grande acumulação de capitais da fase das guerras napoleônicas, tudo isso não seriam, entretanto, suficientes para explicar as transformações desse país, as transformações dos Estados Unidos na primeira metade do século XIX. Isso é o Celso Furtado que está dizendo, na visão dele, tá? Como historiador econômico. Por muito tempo ainda, a economia norte-americana dependerá para desenvolver-se, tá? Por muito tempo ainda, a economia norte-americana
desculpa que eu tô com fome, tá, gente? Dependerá para desenvolver-se da exportação de produtos primários. Tá? Então, tudo começa com as exportações de produtos primários dos Estados Unidos, né? Com efeito, foi como exportadores de uma matéria-prima, o algodão, o xodó dos americanos, que os Estados Unidos tomaram posição na vanguarda da Revolução Industrial, praticamente desde os primórdios desta. Estou lembrando que a Revolução Industrial é a Revolução Maquinária lá da Europa, principalmente a Inglaterra, né? O berço do maquinário vem da Inglaterra. Então, a Revolução Industrial é uma revolução maquinária, indústria. E os Estados Unidos vai se beneficiar da Revolução Europeia, principalmente na Inglaterra, com a matéria-prima, principalmente o algodão. Tá? Então, onde é que eu estava aqui? Então, com efeito, foi como exportadores de uma matéria-prima, o algodão, que os Estados Unidos da América tomaram posição na vanguarda da Revolução Industrial, praticamente desde os primórdios desta. A Revolução Industrial no último quartel do século XVIII, lembrando que o quartel do século são 25 anos, tá? São 4 períodos de 25 anos. Então, a Revolução Industrial, no último quartel do século XVIII e na primeira metade do século XIX, consistiu basicamente em profunda transformação da indústria têxtil. É esse um fenômeno fácil de explicar, se se tem em conta que os tecidos constituem a principal mercadoria, entre aspas, elaborada nas sociedades pré-capitalistas. O mercado de tecidos já estava feito, já existia, já estava feito, ao passo que o mercado de grande número de outras manufaturas existia apenas em forma embrionária. Ou seja, a prática mesmo, né, era o mercado de tecidos. Esse mercado de tecidos já existia, já estava pronto ali, fazendo tecido, fabricando. Agora, outros mercados de manufaturas ainda estavam no formato de um embrião. Tá? Existia apenas em forma embrionária. Então, a primeira fase da Revolução Industrial apresenta, na verdade, duas características básicas. A mecanização dos processos manufatureiros da indústria têxtil. E a segunda, que é a substituição nessa indústria de lã pelo algodão. Tá? Aqui tem o rodapé 91, tá? Na substituição de lã pelo algodão. Então, o rodapé 91, tá aqui, tá? Tá em inglês. Eu vou lá pro apêndice, tá, gente? Então, aqui, ó, só um pouquinho. Então, vamos lá. Rodapé 91. Esses dois aspectos da Revolução Industrial são, até certo ponto, inseparáveis, pois a introdução do algodão per se facilitou a transformação dos métodos de trabalho. Então, entre aspas, rodapé, né, nota 91, aqui o apêndice, a tradução do que está em inglês. Então, entre aspas, a indústria do algodão prestava-se particularmente a ser um campo de experiências, era novidade o algodão. Em relação ao problema da fiação mecânica,
ela ofereceu aos inventores condições especialmente favoráveis, pois a fibra do algodão, sendo mais coesiva e menos elástica do que a lã, é mais fácil de ser retorcida e esticada num fio contínuo. Conclusão, era mais fácil trabalhar com algodão na máquina do que a lã. Tá? Então, fecha aspas aqui, né? Então, voltando aqui a leitura. Isso Londres, né? O autor foi Paul, não sei pronunciar o sobrenome aqui, né? De Londres, de 1928, tá? Tá nas fotografias ali no vídeo anterior. O nome do livro correto do Paul. Então, continuando a leitura. Então, a Revolução Industrial, a primeira fase, tinha, na verdade, duas características básicas, né? A mecanização dos processos manufatureiros da indústria têxtil e a substituição dessa indústria da lã pelo algodão, tá? Matéria-prima, cuja produção se podia expandir, a matéria-prima, cuja produção se podia expandir mais facilmente. Se a Inglaterra coube a tarefa de introduzir os processos de mecanização, foram os Estados Unidos da América que se incumbiram da segunda, fornecer as quantidades imensas de algodão que permitiriam, em alguns decênios, transformar a fisionomia da oferta de tecidos em todo o mundo. Com efeito, entre 1780 e a metade do século XIX, o consumo anual de algodão pelas fábricas inglesas aumentou de 2.000 toneladas para cerca de 250.000 toneladas. Essa enorme expansão do consumo de tecidos de algodão não refletia um crescimento autônomo da procura, tá? Era mais nas fábricas, a procura era mais pelas fábricas inglesas do que a demanda em si das pessoas, tá? Foi, na verdade, conseguido nessa primeira etapa, principalmente através de uma intensa concorrência com as manufaturas locais de base artesanal e através da redução relativa no consumo de outras fibras. O instrumento principal dessa concorrência foi a baixa nos preços. Não, o instrumento principal sempre o preço na área econômica, né? Então, o instrumento principal dessa concorrência foi a baixa nos preços, né? Entre o último decênio do século XVIII e a metade do século XIX, os preços das manufaturas inglesas de algodão se reduziram de 2/3 partes. Então, aqui tem o rodapé 92, referente à redução do preço do algodão, né? Das manufaturas inglesas de algodão, que é a redução de 2/3 partes. Rodapé 92 aqui, tá? Então, aqui está o rodapé 92. Então, vamos ver aqui o rodapé 92, referente à redução do preço das manufaturas inglesas de algodão. Entre 1790, 1800 e 1840, 1850, os preços médios dos tecidos ingleses de algodão se reduziram, na verdade, a quinta parte. Mas, tendo em conta que na primeira etapa houve uma elevação de preços provocada pelas condições
anormais do mercado. Estimamos a redução devido à tendência a longo prazo, né, em 2/3. Para os dados básicos, veja, né, no Houston, de Oxford, de 1953, apêndice 2, tá? Ou seja, é a lei do mercado, né? Começa com preço alto e como o preço é muito alto, não tem muita compra, né? E aí a tendência é a diminuição do preço por quem tem pouca procura, nesse caso da oferta das empresas. Né? Enquanto não abaixa o preço, não se compra. Então, diminui-se os preços em relação à lei da demanda e da oferta, que aí é a redução do preço. Então, continuando a leitura aqui. Ora, essa redução foi em grande parte um reflexo da baixa do preço do algodão. Agora é a baixa do preço da matéria-prima, né, do algodão da agricultura. Né, foi reflexo da baixa do preço do algodão plantado ali na terra. Foi reflexo da baixa do preço do algodão. Possível graças a um concurso de circunstâncias que favoreceram a produção em grande escala desse artigo nos Estados Unidos da América. Então aqui, rodapé 93, tá? Então, leitura do rodapé 93, referente à baixa do preço do algodão, da produção de algodão nos Estados Unidos. Aqui já é agricultura, tá? Então, começa em português e vai pro apêndice, que depois é em inglês, tá? Então, aqui, estudando este problema com referência ao período 1812-1830, Houston observa, abre aspas. Então, agora vamos lá para apêndice. Apêndice aqui, referente à agricultura americana do algodão. Tá? Então, abre aspas, segundo Houston. Da diminuição de custo, o que houve? Uma diminuição de custo. Da diminuição de custo do fio número 100, cerca de 2/3 correspondiam à queda do custo da matéria-prima. A contribuição das matérias-primas para a redução dos custos é proporcionalmente maior nas qualidades mais baixas do fio do que nos produtos mais caros. 71% para o fio número 40, só 5% para o fio número 250. E neste caso aqui houve uma diminuição do fio número 100, que já entra no nível de custo alto, que houve a baixa. Tá, então aqui, né? Então é isso aí, meu povo. Terminei de ler o parágrafo número 7, referente ao capítulo 18, da parte 4 do livro Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado. Então fica pendente o parágrafo número 8, tá? Né, lembrando que o Celso Furtado, né, no parágrafo 7, deixa bem claro que tudo isso que está escrito aqui não é suficiente para explicar a grandeza da riqueza que vai se tornar os Estados Unidos da América. O poder americano não é só a colônia, não é só a inteligência de alguns dirigentes americanos em relação ao desenvolvimento, não é só a Revolução Industrial, tem muito mais coisa além disso que gera essa potência norte-americana. Isso ele falou no parágrafo número 7, né? Então fica pendente o parágrafo número 8. Não sei se dá para olhar aqui. Tá, meu povo? Semana que vem
Se não houver nenhum imprevisto, eu volto, tá? E tchauzinho!